Olá, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo do resumão da última lição do terceiro trimestre. O título é Em Cadeias de Honra. Vamos ao primeiro tópico, na ilha de Malta. Vamos ver o que aconteceu em Malta, dando continuidade aos estudos da história de Paulo? Pergunta como os náufragos foram recebidos na ilha de Malta e o que levou Paulo a revelar imediatamente o poder de Deus. Os náufragos foram recebidos com bastante humanidade pelos moradores daquela ilha. E como os náufragos estavam molhados, com frio, os moradores da ilha os receberam com uma grande fogueira, prepararam alguma coisa para eles comer. E Paulo, mesmo cansado, ele foi ajudar na fogueira, ele foi ajudar com algumas madeiras, né? Pegar alguma lenha para a fogueira. E olha só o que aconteceu. As mãos de Paulo juntaram lenha para acender o fogo, a fim de ajudar os passageiros naufragados e enregelados. Mas aí apareceu uma víbora e ela mordeu a mão de Paulo. E aí as pessoas viram aquela víbora pendurada na mão de Paulo e ficaram todos assustados. Eles ficaram, o pensamento inspirado diz que eles ficaram aterrorizados. Pensaram, esse aqui é um assassino que fugiu da justiça, mas agora ele não consegue fugir da justiça de Deus. Mas olha que bonito o pensamento, a atitude de Paulo. Vamos ver? Mas Paulo sacudiu calmamente a cobra no fogo, sabendo que ela não poderia machucá-lo. Por quê? Pois confiava totalmente em Deus. Então, dessa forma, respondendo à pergunta, Paulo revelou o poder de Deus. E aquelas pessoas da ilha ficaram esperando por um tempo, esperando que Paulo passasse mal, que Paulo espumasse, que Paulo caísse, morresse. E não aconteceu nada com Paulo, Quando elas viram que Paulo foi livrado da morte, porque aquelas pessoas conheciam e sabiam que aquela víbora era venenosa, então aí o pensamento daquelas pessoas reverteu. E aí elas viram que Paulo era uma pessoa especial. Pergunta B. Explique como o Senhor providenciou oportunidades para Paulo servir aos ilhéus. Então, naquela ilha, o principal daquela ilha se chamava Públio. E o pai de Públio, ele estava doente, ele estava enfermo. E aí chamaram Paulo. Paulo foi chamado. E Paulo fez uma oração, pediu que Deus curasse o pai de Públio, e ele ficou curado daquela enfermidade. E olha, aquela notícia se espalhou pela ilha e todos os enfermos vieram ter com Paulo também para serem curados. Então foi a oportunidade que aqueles moradores tiveram, eles foram curados e Paulo aproveitou para falar do Evangelho de Cristo, respondendo à pergunta. O Senhor providenciou oportunidades para que Paulo pudesse servir aos ilhéus, aos moradores. Agora, olha só, e por causa de Paulo, todo o grupo de náufragos recebeu um tratamento muito bondoso. Aqueles outros prisioneiros, os soldados, todos foram muito bem tratados na ilha por conta de Paulo. Segundo tópico, momentos memoráveis. Pergunta A. Como a retomada da viagem, que bênção os aguardavam em Puteoli? Então, o que aconteceu? Eles chegaram a esse lugar e alguns cristãos que haviam ali, eles pediram para Paulo, fique conosco, traga-nos uma mensagem. E Paulo, ele esteve então com aqueles cristãos neste lugar por 7 dias. Foi um privilégio cedido gentilmente pelo centurião. O centurião, ele tinha uma simpatia por Paulo e ele permitiu que Paulo ficasse ali pregando o evangelho por 7 dias. Agora vamos à pergunta B. Descreva a impressionante chegada de Paulo a Roma. Quando Paulo chegou a Roma, ele estava acorrentado, continuava acorrentado
aos soldados e os outros prisioneiros também. Então eles estavam marchando pela rua, né, pelas ruas de Roma, aqueles prisioneiros, e havia uma grande multidão. Né? A multidão veio ver esse acontecimento, aquele desfile de prisioneiros, a chegada deles. Mas, de repente, e Paulo estava triste, né? Paulo estava muito triste ali, angustiado. De repente, alguém na multidão reconhece Paulo. Olha que bonito, né? Houve-se um grito de alegria e um homem sai do meio da multidão que passava e se atira ao pescoço do prisioneiro, ao pescoço de Paulo, abraçando com lágrimas e regozijo, como um filho abraça um pai ausente há muito tempo. E várias vezes a cena se repete. Aí veio outro, e mais veio outro, e ali Paulo ele se sentiu animado, né? Ele teve ali um regozijo. Agora, olha que interessante, um pensamento lindo que nós devemos refletir para as nossas vidas. Naquele rosto cansado e sofrido, os discípulos viam refletida a imagem de Cristo. Então, Paulo foi reconhecido porque, apesar do sofrimento, ele refletia a imagem de Cristo. Então, respondendo à pergunta, esta foi a impressionante cena da chegada de Paulo a Roma. Vamos agora ao terceiro tópico, fortalecidos para a tarefa. Pergunta: como Paulo mais tarde expressou o grande conforto que a recepção em Roma lhe havia proporcionado? Vamos ver as palavras de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 e 17. O Senhor concedeu misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. Então foram palavras de agradecimento, né? Paulo aqui expressou o seu conforto, a sua recepção, né? E Paulo sabia que laços e aflições o aguardavam, mas também sabia que era seu dever libertar almas da escravidão infinitamente mais terrível e se alegrou nos sofrimentos por amor a Cristo. Pergunta B. Mesmo sabendo que poderia ter posto a própria vida em risco outra vez, o que Paulo, por 3 dias, fez, né? Depois, prontamente em Roma. O que ele fez? Paulo continuou pregando o evangelho, como a própria pergunta diz, né? Ali ele sabia que a vida dele estava em risco por ele estar pregando a mensagem de Cristo em Roma, mas ele prontamente continuou pregando o evangelho. E olha só, o início do texto de Atos 28, no versículo 17, diz que e ele, né, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, reuniu os principais e ali ele levou a mensagem àquelas pessoas. Agora, olha só, Paulo, ele foi muito cauteloso, ele foi prudente. Ele não mencionou nada sobre os abusos sofridos pelas mãos dos judeus ou sobre os repetidos planos deles, né, dos judeus, para o assassinarem. Cautela e gentileza marcavam as suas palavras. Ele não procurava ganhar atenção pessoal ou simpatia para ele mesmo, mas defender a verdade e manter a honra do evangelho. É a postura, a posição que também hoje nós devemos ter. Não chamar atenção para nós mesmos, né? Mas devemos defender a honra, né? A honra do evangelho. Vamos agora ao quarto tópico, testemunhando mais uma vez. Pergunta A. Como os judeus reagiram à explicação de Paulo? Então, os judeus, eles lançaram alguns argumentos. Olha, mas nós não recebemos cartas da Judeia, né? Ninguém falou de ti, né? Fala-se por aí que você prega uma seita, né? E aí, o que o apóstolo fez? Aquelas próprias pessoas, né, os judeus, eles marcaram um dia para que Paulo pudesse apresentar-lhes as verdades do evangelho. Né? Então, os judeus reagiram. Então tá, vamos marcar um dia
e aí vamos debater, vamos ouvir o que você tem a dizer. Né? Muito bem. E aí o que aconteceu? Paulo ensinou que a religião é uma força prática e salvadora, um princípio totalmente divino, né? Uma experiência pessoal do poder renovador de Deus sobre a alma. Vamos agora à pergunta B. Como a reunião terminou em benefício de Paulo? E ali Paulo levou a mensagem e uns acreditavam, estavam do lado de Paulo, outros estavam contra Paulo, e aquelas pessoas elas ficaram divididas. E aí Paulo finalizou a reunião em Atos 28, também no versículo 28, com essas palavras: Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então, os judeus ali estavam contendendo entre si. O quinto tópico, a verdade de Deus é vindicada. Pergunta A. Antes de Paulo ser martirizado, o que ele foi capaz de fazer e o que pôde declarar? Então, Paulo, ele ficou morando numa casa alugada, né, por 2 anos. E com os soldados, né, o soldado sempre estava presente, a guarda. Mas ele pôde ter uma certa independência, uma certa regalia. E ele continuou, né, respondendo à pergunta, o que ele foi capaz de fazer. Ele teve ali uma certa liberdade. Ele continuou pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele pôde fazer isso. E agora, o que ele declarou? A segunda parte da pergunta, o que ele pôde declarar? Agora, vamos ver em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos de 6 a 8. As palavras bonitas proferidas, né, declaradas pelo apóstolo Paulo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, ele sentia que a missão dele estava terminando. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Né? Então, muito bonitas essas palavras. Agora vamos à pergunta B para finalizar. O que nos fortalecerá nos dias que virão? Dias difíceis estão por vir? O que nos fortalecerá? Em Salmos diz que porque a cólera do homem redundará em teu louvor e o restante da cólera tu restringirás. Tá? Então, a oração. A oração, o salmista Davi era um homem de oração. Paulo era um homem de oração. E nós também devemos ser hoje pessoas de oração também. Isso nos fortalecerá. Para finalizar, o pensamento inspirado do livro Testemunho para a Igreja, volume 5, página 452 e 453, ainda complementa. Olha que pensamento lindo. A oração move o braço da onipotência, aquele que organiza e ordena as estrelas do céu, cuja as palavras controla as ondas do grande mar. Olha que bonito. O mesmo Criador infinito trabalhará em favor de seu povo, se eles o invocarem com fé. Ele contenderá as forças das trevas até que a advertência seja dada ao mundo e todos os que a ouvirem estejam preparados para o conflito. Então, nós devemos orar bastante, orai sem cessar, né? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar com todos, abrindo os corações para que possamos entender qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Cristo. Bons estudos da lição. Amém.